Carisma. Bem, eu não sei se acontece com todos os imigrantes. É que está mais pausado, que está uma cidade que Seja bem-vindo a mais uma edição do programa A Conversa com a Beatriz. Hoje nós decidimos deitar a conversa fora. Falar de alguns temas, de alguns detalhes que, por alguma razão, nós acabamos por achar insignificantes, mas que têm muita importância na nossa vida. Eu estou a falar do que acontece dentro de uma sala de aulas. E esta conversa é mais dirigida aos pais, eu digo pai e mãe, encarregados de educação, irmãos, enfim, todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, têm algum irmão, algum primo e que os levam à escola todos os dias e os deixam por lá. Mas este tema nós vamos falar mais daqui a pouco, mas antes disso nós temos outros pequenos detalhes que também vão ganhar espaço aqui no programa hoje. Aqui nos Estados Unidos da América o clima está muito, mas muito frio mesmo. Eu não sei como é que está aí no seu país, mas esta semana está mesmo assim a arrefecer, o clima está mesmo a arrefecer, até porque o inverno já canta, mas eu sei que em alguns pontos do mundo, principalmente naqueles países onde o clima é tropical, está a fazer muito calor. Eu tenho a certeza disso. E quem dera que nós pudéssemos trocar. Nós enviaríamos um bocadinho de frio e vocês enviariam um bocadinho de calor e chegaríamos ao meio termo. E quem sabe vivêssemos um pouquinho melhor, não é? Mas ainda assim, nós estamos bem e devemos aceitar a natureza tal como ela é. Dizer que normalmente aqui nós estamos no final do mês de novembro e em alguns anos, de alguns anos a esta parte, nesta altura já em alguns pontos daqui dos Estados Unidos da América já tem nevado. Aqui em New England ainda não começou a nevar, mas nós já nos estamos a preparar os casacos, as camisolas quentes, enfim, para enfrentarmos este inverno rigoroso. Bem, como dizia, estávamos a falar de novembro. Um dos aspectos que eu gostaria de falar aqui é com certeza o Thanksgiving. Thanksgiving, em português, é o que nós chamamos de ação de graças. Aqui nos Estados Unidos, e eu acredito que no Canadá, celebra-se o Thanksgiving ou o Dia da Ação de Graças, que normalmente é a quarta quinta-feira do mês de novembro. E por que é que se comemora o Thanksgiving? Eu fiz algumas investigações, não é? Fugirando um pouco pela internet para tentar saber por que é que nos Estados Unidos se celebra o Thanksgiving. E o que é que a internet me diz? A internet diz que o Thanksgiving é comemorado para expressar gratidão. Eu, pelo menos, não espero pelo Thanksgiving para expressar gratidão por tudo aquilo que eu tenho, por tudo aquilo que eu recebi, por tudo aquilo que Deus já me deu e agradeço também por tudo aquilo que ainda não tenho. Mas aqui nos Estados Unidos celebra-se o Thanksgiving para expressar gratidão, agradecimento por todas as coisas boas que aconteceram durante o ano. E a origem do feriado remonta à primeira celebração em 1621, quando os peregrinos ingleses que se estabeleceram em Plymouth, Massachusetts, aqui Estados Unidos da América, realizaram um banquete para celebrar a colheita e agradecer pela ajuda dos indígenas Wavenak. Eu espero estar a ler bem este nome. E hoje em dia, disse que o Thanksgiving é um feriado nacional aqui nos Estados Unidos e é celebrado, como disse anteriormente, na quarta quinta-feira de novembro. E é um dia para agradecer pelas bênçãos e coisas boas da vida, reunir-se com a família e amigos, compartilhar uma refeição, que aqui nos Estados Unidos, em particular, baseia-se em peru, puré de batata, abóbora, etc. E serve também para refletir sobre os valores da gratidão, generosidade e comunidade. Mas é claro que cada um celebra do seu jeito, da maneira que achar melhor. O Dia da Ação de Graças, para além de ser uma oportunidade para as pessoas expressarem gratidão,
pelas coisas boas da vida, serve também para fortalecer laços familiares e, claro, laços comunitários. Eu não sei se no seu país, vocês têm o hábito de comemorar o Dia de Ação de Graças, mas nós, pronto, passamos a comemorar. Mas eu acredito que sim. Eu não sei como é que é em Angola, não me lembro. Mas se você tiver alguma ideia de como se celebra ou como celebra o Dia da Ação de Graças, é claro, não perca tempo e comente aqui no nosso programa, até porque nós vamos aprendendo um pouco consigo e talvez possamos fazer algumas adições nas próximas comemorações do Dia de Ação de Graças. Normalmente, como disse, é feriado nacional e nós, por exemplo, estamos de pausa. Nesta altura está toda a gente em casa e cria sempre aquele clima ameno, a família está junta e nós, em particular, conectamos normalmente o Dia da Ação de Graças ao início das celebrações do Natal ou do Dia da Família, que se vai comemorar daqui a aproximadamente 20 e 25 dias, eu acredito, por aí fora. E nós preparamos não concretamente aquilo que é tradicional aqui nos Estados Unidos. Além disso, acrescentamos alguns pratos típicos e tradicionais de Angola, porque eu sou angolana. E você se celebra qual é o tipo de alimentação que você prepara para este dia em particular. Bem, este é um dos pequenos temas que nós trouxemos hoje para aqui para o programa e porque gostaríamos de saber a partir de que país é que você assiste este programa e o que é que você faz nesses dias, se você tem férias, se não tem férias. Nós tivemos uma pausa de aproximadamente 4, 5 dias e que caem muito bem depois de 2 ou 3 meses de intensos dias de trabalho, de aulas e enfim, estes 4 dias caem tão bem e faz com que nós regressemos para a próxima semana, para o trabalho, para a escola, fortalecidos e cheios de energia para recomeçar o próximo semestre de aulas. Eu falo propriamente para os alunos e para os pais que estão de férias também. Voltam para, digamos, para o seu local de trabalho mais cheios de energia. Um dos temas que nós trouxemos para aqui hoje é, vamos dizer que a 60% direcionado aos pais, aos alunos, aos irmãos e enfim. Há um detalhe que eu pelo menos tenho o hábito de, quando eu viajo para um país estrangeiro, digamos, eu tenho o hábito de olhar à minha volta, fixar detalhes, pormenores que possam acrescentar no meu dia a dia. E um dos detalhes que chamou a minha atenção foi quando a primeira vez, quando eu fui à escola do meu filho e, e pedi para entrar e para saber como é que funciona o dia a dia, como é que é a rotina das crianças dentro da sala de aulas. Porque eu queria perceber qual é a rotina do meu filho para depois me capacitar e me preparar para poder auxiliá-lo naquilo que é a sua tarefa, as suas dificuldades, enfim. E você, pai? Eu sei que muitos de nós, por vezes, fazemos o seguinte: achamos que a nossa obrigação é acordar os nossos filhos, ajudá-los a preparar-se, ajudá-los a preparar-se para ir para a escola, preparar a melhor roupa, para aqueles que têm, para aqueles que não têm, preparar a roupa que têm, os sapatos, as meias, enfim. E depois dar-lhes o pequeno almoço e mandá-los para a escola, levá-los para a escola, chegar, para aqueles que têm transporte, levá-los para a escola, para aqueles que não, enfim, mandá-los para a escola. Atenção, que fica aqui bem claro que eu não estou aqui a ensinar ninguém. Eu estou apenas a partilhar um detalhe que eu achei que tem uma capital importância no dia a dia das nossas crianças. E pronto, chegamos à escola, abrimos a porta do carro, a criança sai do carro e vai para a escola. Para aqueles que apanham o autocarro, para aqueles que apanham o comboio, enfim, qualquer tipo de transporte, e até mesmo aqueles que levam os seus filhos a pé,
enfim, até porque é um ato de grande responsabilidade e generosidade com os nossos filhos. Chegamos à porta da escola e largamos os nossos filhos. Será que nós sabemos como é que é a rotina deles dentro da sala de aulas? Eu tenho a certeza que muitos de nós vamos dizer não. Outros vão dizer que sim. Aqueles que já digamos, voluntariaram e pediram para acompanhar este outro lado da vida académica dos nossos filhos. Pois, e para não dar mais voltas e entrar diretamente no assunto, eu vou falar de este detalhe que eu achei de grande importância. Você sabe que o seu filho, dentro da escola de aulas, dentro da sala de aulas, dentro da escola propriamente dito, aqui nos Estados Unidos, as crianças andam em fila, quando elas se movimentam de uma sala para outra, você sabe que elas andam em fila, elas não correm pelos corredores, cada uma para a sua direção, cada uma fazendo o que quer. Não, aqui é mesmo, é matemático. As crianças já sabem, aprendem desde tenra idade. Digamos, desde a pré-escola, que aqui nos Estados Unidos nós chamamos kindergarten, desde a pré-escola, as crianças aprendem aquelas pequenas coisas. Elas já sabem qual é o seu local, qual é a sua carteira, qual é a sua cadeira, onde é que devem se sentar. Elas sabem que não podem se sentar no lugar do outro colega. As crianças aprendem também que elas têm uma rotina dentro da sala, mesmo dentro da pré-escola, elas têm uma rotina. Têm um calendário diário das atividades, digamos, um calendário das atividades diárias. Por exemplo, elas sabem que digamos, se as aulas começarem às 7h30, elas sabem que das 7h30 até às 8h30, elas vão ter uma reunião matinal. O que é que acontece nessa reunião matinal? Por detalhes. Eu vou começar por falar daquela criança que vem de autocarro escolar. O pai vai à paragem, né? E fica ali à espera do autocarro. E por norma são aqueles autocarros amarelos. Eu acredito que você já deve ter visto nos filmes, enfim, são os autocarros amarelos. O pai fica com a criança na paragem à espera. A criança e as crianças, quando ficam à espera na paragem, sempre em fila. Ficam sempre em fila. Para evitar aquela confusão das crianças quererem entrar todas ao mesmo tempo e fazer com que elas evitem uma choque na outra e evitar aquelas pequenas confusões que acontecem, digamos, na entrada do autocarro. Isto vai ter reflexos no futuro. E você vai ver porquê. Por que eu digo isso? Bem, está uma fila, o primeiro que chega é o primeiro da fila, depois vão chegando, e fica aí uma fila. Quando o autocarro chega, entra o primeiro da fila, depois entra o segundo, o terceiro, e assim sucessivamente. Elas entram para o autocarro e já sabem que têm que entrar para o autocarro e sentarem-se quietinhas, porque não têm cinto de segurança, então têm de ficar sentadas quietinhas. Normalmente está um motorista, está uma assistente do motorista dentro do autocarro. Este assistente é que faz com que as crianças respeitem as leis funcionais dentro do autocarro. E para evitar que elas se levantem, que elas briguem umas com as outras, que elas comecem a movimentar-se umas de um lugar para o outro, a assistente é que tem a responsabilidade de manter a calma e a tranquilidade dentro do autocarro. Normalmente as viagens não são muito longas. Por que eu digo isso? Não são muito longas porque as crianças devem estudar, é uma lei aqui nos Estados Unidos. Todas as crianças devem estudar no seu distrito, numa escola que esteja no seu distrito próximo da sua casa. E por isso mesmo as distâncias que o autocarro percorre não são muito longas. Normalmente são de 20 a 35 minutos, por aí. Não estou a dar a distância com exatidão, mas é mais ou menos isso. Para aí são de uns 10 minutos de viagem. Então é fácil manter as crianças tranquilas durante os 10 minutos. Bem, percorridos os 10 minutos, o autocarro chega à escola. O que acontece depois disso? Ali fora, na escola, estão alguns professores que estão de serviço naquele dia.
são 4, 5 ou 6, enfim, o número que for necessário. Eu digo que estão 5 ou 6 ou 7 adultos lá fora à espera que o autocarro chegue para que as crianças entrem para a escola em segurança. O autocarro chega e estão aí os adultos. E um por um vai entrando e vão entrando para a sala de aulas, e lá vão, a professora já está na sala à espera deles. Bem, vamos falar do tema que eu trouxe para hoje, que é as crianças andarem em fila. Já estão todas as crianças dentro da sala de aulas. O que é que acontece aí dentro? Bem, acontece uma certa rotina que nós vamos falar mais daqui a pouco. Vamos falar mesmo do porquê é que as crianças andam em fila. Vocês não têm ideia. Eu fiz uma investigação pela internet. Eu tenho feito muito isso nos últimos tempos. Aliás, a melhor forma de nós nos informarmos agora é a internet, os jornais, rádio, televisão, enfim. Mas eu escolhi a internet até porque eu queria mais detalhes. Eu encontrei mais do que 20 benefícios que podem trazer, que podem trazer o facto das crianças andarem em fila. Até que ponto é que este pequeno detalhe pode beneficiar para a vida da criança, para a vida agora, o antes e o depois? Olha, para já, um dos pormenores que eu encontrei na internet diz que andar em fila na escola desenvolve o respeito, a paciência, a disciplina e a segurança das crianças, além de promover a organização e o senso de grupo. Esse hábito ensina a esperar a vez, seguir regras e conviver harmonicamente, o que é importante para a organização do ambiente escolar e para a segurança durante deslocamentos. Benefícios para o desenvolvimento infantil. Um deles, que eu achei de extrema importância, foi respeito e paciência. As crianças aprendem a esperar a sua vez e a respeitar o espaço dos colegas. Bem, eu estudei a maior parte da minha vida, estudei em Angola e não me lembro de ter andado em fila, mas eu não estou a fazer comparações, até porque são realidades completamente diferentes e eu não vou comparar a realidade escolar de Angola com qualquer outro país. São realidades completamente diferentes e eu vou respeitar isso com certeza, mas não deixo de falar de algo que eu acho positivo. Eu acho que isto é bastante positivo, por isso mesmo é que eu decidi trazer aqui hoje para a conversa com a Beatriz. Outro aspecto é a organização e disciplina. Qualquer criança que aprenda desde tenra idade a andar em fila dentro da sala de aulas, aprenda a organizar-se e a ser uma criança disciplinada. A prática ajuda a estabelecer rotinas e a compreender a importância das regras, contribuindo para a disciplina. Segurança. Em deslocamentos pela escola ou em passeios, a formação em fila garante que todas as crianças fiquem juntas e sejam supervisionadas com mais facilidade, evitando tumultos e acidentes. Como eu disse, são vários os benefícios. Um deles é também a socialização. A fila reforça a convivência harmoniosa, pois mostra que todos têm seu lugar e que é preciso cooperar e respeitar-se para que o grupo funcione bem. Autonomia e responsabilidade. As crianças desenvolvem a capacidade de seguir instruções e de organizarem-se coletivamente. A fila facilita a contagem dos alunos e garante que todos estejam com o professor durante as transições, o que é crucial em situações de emergência ou simulacros, como por exemplo alarmes de incêndio. Está certo que este é também um hábito, ou digamos um hábito, eu acho que deve ter um outro nome qualquer que nós podemos chamar a isso. Normalmente, eu não me lembro de ter na escola ouvido um alarme tocar que anuncie um incêndio ou alguma emergência. Acho que também isso é de extrema importância, até porque pode ajuda e muito na segurança dos alunos dentro da sala de aulas. Controle de acesso. Em uma escola movimentada, é mais fácil identificar
estranhos no campus da escola, se os alunos estão organizados em grupos, ordenados com os seus professores. E como eu dizia, como é que funciona aqui? A professora ensina os alunos dentro da sala de aulas e ela vai treinando todos os dias os alunos a aprenderem a andar em fila. O que nós vemos normalmente é, as nossas crianças normalmente gostam de ser sempre as primeiras da fila. E com essa prática, eles habituam-se a não ser sempre o primeiro da fila, mas a respeitar que hoje vai ser o primeiro, amanhã pode ser o segundo e no dia seguinte vai ser o último da fila. E normalmente a professora faz o seguinte, até porque para que as crianças se sintam importantes naquele dia, ela já sabe que o líder da fila vai ser o primeiro. Ela, nomeia todos os dias um estudante diferente para ser o líder da fila. Isso também ajuda muito na criança a acrescentar, digamos que, as suas capacidades e aprender que um dia poderão ser líderes de uma companhia, de uma organização, enfim, de qualquer coisa. Aprender a criança, inserir na mente da criança o sentimento da liderança. Disciplina e rotina. Seguir a rotina de fazer fila ajuda as crianças a desenvolverem um senso de disciplina, organização e respeito pelas regras e procedimentos escolares. Gestão de multidões. Gestão de multidões. Este é um tema este é um detalhe que eu acho que tem alguma importância, porque diz que organizar os alunos em fila é uma maneira eficiente de mover grandes grupos de crianças pelos corredores da escola, escadas ou áreas externas, minimizando o caos e a confusão. Eu lembro-me quando eu estava a estudar na escola primária, era assim, bastava tocar o sino, né? E todo mundo saía disparado, e aquilo eram choques na porta, era no corredor, era lá fora. Bem, para nós era muito bom, até porque nós gostamos de estar sempre juntos, gostamos de abraçar-nos, tocar-nos uns aos outros. Mas aqui é diferente porque aqui tem uma regra que diz que cada um de nós tem uma bolha à nossa volta. E dentro dessa bolha, tem um espaço. E quem manda nesse espaço sou eu. Sou eu que determino quem pode penetrar nesta bolha, neste espaço. E por isso é que estas regras ajudam no respeito ao espaço do próximo. Durante brincadeiras, esperar a vez no baloiço, escorregar ou em jogos de tabuleiro e respeitar as regras do jogo e os outros participantes. É muito difícil para muitos de nós, até porque para todos aqueles que não tiveram a possibilidade de aprender todas essas regras, todos esses pequenos detalhes, é difícil para nós respeitarmos, digamos, a vez do próximo. Queremos falar todos ao mesmo tempo, não ouvimos o que o outro está a dizer, e isso cria-nos algumas dificuldades. Por quê? Nunca damos tempo ao próximo de expressar as suas ideias. A tendência é nós queremos sempre cortar o raciocínio do próximo. E esta aqui diz que a ciência diz que o facto das crianças aprenderem a andar em fila dentro da sala de aulas ajuda-os a respeitar, digamos, ajuda-os a ouvir a conversa ou, digamos que a pronúncia ou digamos que a conversa de outra pessoa, a opinião da outra pessoa até o final, para depois tecermos as nossas próprias opiniões. Em conversa, ouvir os amigos e familiares sem interromper, o que eu dizia, respeitando o momento de fala do outro. Se tu respeitas o teu espaço e aceitas que hoje ele é o primeiro da fila, amanhã eu posso ser o primeiro da fila e hoje eu sou o segundo, ajuda a respeitar o momento de fala do outro. Tu vais deixar que o outro fale até o fim, vais tirar as tuas próprias conclusões e depois vais responder à questão que foi colocada por aquela pessoa que esteve a falar antes de ti. Resolução de conflitos. Abordar desentendimentos com calma e respeito mútuo em vez de recorrer a gritos ou agressões físicas.
abordar desentendimentos com calma. Bem, eu particularmente estive a pensar neste ponto aqui e fiquei um bocadinho assim inquisitiva porque não consegui fazer a conexão. Mas a ciência diz que ajuda a abordar desentendimentos com calma e respeito mútuo, em vez de recorrer a gritos ou agressões físicas, porque a tendência é o outro está a falar algo que você não gosta, em vez de você ouvir até o fim, você vai com certeza responder de imediato. E o que acontece? Às vezes fica muita coisa por dizer e aí isso vai gerar o conflito e que vão dar lugar às agressões verbais ou físicas. Compartilhando. Usar e depois passar brinquedos, livros ou materiais de arte para os irmãos ou colegas. Bem, o que é que isso quer dizer? Bem, em vez de ajuda a criança a não ser, digamos que, egoísta, quando estiver a brincar com os seus colegas e estiver a usar alguns brinquedos, bem, ela vai sempre pensar no seguinte: eu vou brincar durante 2 segundos ou 2 minutos, mas depois vou passar esse brinquedo para a minha colega ou para o meu irmão, porque eu já tive a minha vez, agora vou passar a vez ao meu colega, ao meu irmão, ao meu primo, enfim, aquela pessoa que estiver a brincar comigo. Rotinas familiares. Na hora das refeições, até que ponto é que andar em fila consegue educar as crianças e dar-lhes algumas capacidades que eles não têm no que toca às refeições familiares? Pois sentar-se à mesa, eu tenho a certeza que muita gente que vai assistir este programa, há muita gente que não tem esta possibilidade de sentar-se à mesa com os seus pais. Mas é algo que eu acho que tem uma capital importância para a vida, para o crescimento de qualquer criança. Porque eu acho que é na hora das refeições em que a família fala de tudo, fala do dia a dia, do que aconteceu de manhã, o que aconteceu à tarde. É a hora em que em que nós, a família, todos os membros da família passam a conhecer-se melhor e ajudarem-se uns aos outros. É nessa hora em que todos podem expressar as suas frustrações do dia a dia e então é muito importante que nessa hora as crianças tenham a possibilidade e a capacidade de saber respeitar este detalhe também. Então este andar em fila também ajuda na hora das refeições, pois sentar-se à mesa e esperar pacientemente que todos sejam servidos antes de começar a comer. Eu sei que quando toda a gente já está cheia de fome, todo mundo senta-se à mesa, a família senta-se à mesa, e assim, eu servi o meu prato, eu estou faminto e começo logo a comer. Mas a ciência diz que toda aquela criança que desde tenra idade anda em fila dentro da escola, ao movimentar-se dentro da escola e de uma sala de aulas para outra, tem essa capacidade de saber esperar. Esperar que o pai se sirva primeiro, até porque nós para aquelas pessoas que tiveram essa possibilidade de viver com os avós e com os pais, eu falo mais de Angola e eu acredito que se você é de outro país e teve hábitos diferentes, partilhe connosco também. Mas eu, como sou angolana, falo muito de Angola e para aqueles que tiveram a possibilidade de sentar-se à mesa com os pais e com os avós, sabem que, por norma, nós esperávamos que os pais se servissem primeiro, né? Eu, por exemplo, não tive essa possibilidade de sentar-me à mesa com os meus pais. Mas, isso, enfim, isso são capítulos de outra história. Mas para aqueles que tiveram, sentar-se à mesa, sentando-se à mesa, as crianças normalmente tinham aquele hábito de esperar. O pai servia-se primeiro, ou a mãe servia para o pai, e a depender da rotina de cada família. Depois de todo mundo estar servido, então, para essas crianças que têm o hábito de andar em fila na escola, quando estão à mesa, têm paciência. Eles ficam à espera que os pais se sirvam, os mais velhos, e depois os mais novos. E quando todos estão servidos à mesa, aqueles que têm o hábito de fazer uma oração para agradecer pelo pão de cada dia, fazem oração e só depois já começam a comer. Então, estas crianças ficam capacitadas, recebem estes ensinamentos, eles normalmente têm a paciência de esperar. Vamos lá para o outro, em viagens de carro ou
em transportes públicos. As crianças que têm por este hábito, elas demonstram paciência durante o trajeto e respeitam o espaço e o silêncio de outros passageiros. Bem, eu acho que conforme eu vou lendo aqui todos esses benefícios, eu vejo que isso tem realmente muita importância. Durante as compras, esperar a vez na fila do supermercado ou caixa da loja, sem birras ou impaciência. Normalmente, e vocês vão concordar comigo, que é muito difícil ficar numa fila e ter paciência suficiente, vendo, por exemplo, que o cliente que está à tua frente está ali durante muito tempo ou a complicar a atendedora, ou a fazer sei lá o quê, ou porque quer conversar. Eu, por exemplo, já estive num supermercado e que à minha frente estava uma senhora, já aconteceu várias vezes, estava uma senhora que ela começou a contar, porque a atendedora fez-lhe uma pergunta relacionada à sua vida, ela começou a contar a sua história, a história da vida dela toda. E eu olhei para frente e para trás e vi que toda a gente estava a mim atrás, estava aí à espera pacientemente. A mim só me restou também seguir todas aquelas pessoas. Fiquei a ouvir, fiquei a esperar, até que ela terminou, ela desabafou todos os seus probleminhas. Quando ela terminou, sentiu que estava satisfeita, pagou as suas contas e depois saiu. Então, este benefício fala disto mesmo, de paciência. Tem que se ter paciência, porque você nunca sabe porque problema está a passar a pessoa que está à tua frente. É muito importante tu olhares à tua volta e não olhar só para o teu próprio umbigo e achar que só tu é que és importante. Está certo que às vezes estás cheio de pressa, queres ir para algum lugar, mas tenha paciência. E então essas crianças que crescem, digamos que andando em fila na escola, têm, quando adultos ou mesmo ainda quando crianças, têm essa paciência, esperam e respeitam. Atividades e tarefas. Outros benefícios de andar em fila dentro da sala de aulas, dentro das escolas. Aguardando atendimento, esperar em consultórios médicos, dentistas ou outros locais públicos. Normalmente nós ficamos muito impacientes quando estamos à espera da nossa consulta ou à espera do nosso atendimento. Normalmente nos tornamos seres humanos muito impacientes. E este é também um dos benefícios. Na execução de tarefas, ter paciência para completar deveres de casa ou pequenas responsabilidades domésticas, mesmo que pareçam longas ou tediosas. Bem, não percamos a paciência. E essas crianças que crescem com estes hábitos, normalmente têm uma dose dupla de paciência. Desenvolvimento de hobbies. Aprender a paciência necessária para dominar uma nova habilidade, como tocar um instrumento musical, pintar ou praticar uma modalidade desportiva. Bem, como vocês veem, inicialmente parecia um detalhe sem importância, não é? As crianças andarem em fila, mas vocês viram que traz benefícios variados para as crianças. Andar em fila, elas aprendem muita coisa, aprendem a conter as suas emoções, aprendem a gerir emoções, aprendem a ter paciência dupla, aprendem a respeitar o próximo. Essas habilidades fundamentais ajudam as crianças a se tornarem cidadãos mais conscientes, empáticos e capazes de navegar em um mundo que muitas vezes exige espera, consideração e colaboração. O que é que eu, pelo menos, aprendi com isso? Eu aprendi que é pelas costas dos outros que nós vemos as nossas. Então, se nós nos habituamos, se nós nos habituarmos a aprender um pouco sobre o que é que acontece dentro da sala de aulas, vamos também aprender com os nossos filhos. Por quê? Porque quando você se coloca como voluntário e vai à escola e diz assim, vai à escola, porque as escolas aqui nos Estados Unidos permitem que os pais
permitem, não. As escolas até gostam que os pais participem da vida académica dos seus filhos. Eles chamam os pais para a escola para que haja aquela conexão, para que a escola e a família funcionem juntos, e é claro que quem vai beneficiar são os nossos filhos. Mas para isso você tem que ir à escola. Então vá lá, não sinta vergonha, ainda que você não fale a língua, não fala a língua nativa, você não fala inglês, eu estou a falar mais para aqueles pais que vivem aqui nos Estados Unidos. Mesmo que você não fale a língua, vá à escola, diga que quer participar um pouco mais da rotina do seu filho. E eles vão com certeza convidá-lo para que você participe. Vão dar-lhe um tempo determinado dentro da sala de aulas para que você possa ver como é que decorre o dia de aulas do seu filho. Você vai aprender tanta coisa, acredite, você vai aprender muito. Isso vai ajudar o seu filho quando ele estiver em casa. Outro detalhe também que você pode aprender é como é que as crianças desenvolvem as suas atividades dentro da sala de aulas. Eu queria trazer este tema para outro dia, mas estão tão conectados que é impossível separar um do outro. Eu decidi que eu deveria aprender um pouco mais sobre... Eu queria saber o que é que meu filho faz quando está dentro da escola. Porque não importa só chegar e despejar a criança e pronto, deixou na escola e eu vou para a minha vida e tal. Eu vi que era importante perceber o que é que ele faz dentro da escola. E fiz a solicitação e é claro que a escola aceitou e eu fiquei muito impressionada. Primeiro, olhei para a decoração da sala de aulas. Em todos os pequenos detalhes estava lá algo que passava uma informação educacional. Números, letras, abecedário, por exemplo, a tabuada, que é algo que nós aprendemos desde que começamos a, digamos, conhecer-nos por gente, não digo porque na pré-escola ninguém se conhece por gente, mas todos aqueles detalhes que ajudam a criança a refletir no porquê dela estar aí na sala de aulas. Outra foi a reunião matinal. Todas as escolas do ensino elementar, elas realizam logo pela manhã a reunião matinal. O que é que acontece durante a reunião matinal? A professora normalmente, de acordo com a decoração da sua sala de aulas, ela coloca um tapete que já faz parte da decoração da sala. E depois o que é que acontece? As crianças sentam-se à volta, elas fazem um círculo e a professora faz parte do círculo. E ela traz, por exemplo, uma bola de ténis ou um brinquedo qualquer, que normalmente as crianças gostam muito de brinquedos, uma boneca não, vou dizer um ursinho, um cachorrinho, qualquer coisa assim, um boneco de pelúcia. E esse boneco vai passar de mão em mão e assim, começa, por exemplo, com a professora indicando o primeiro que vai partilhar algo de importante que tenha acontecido no dia anterior ou durante a semana. Por exemplo, se for a segunda-feira, normalmente as segundas-feiras são mais, digamos, animadas e atraentes, porque as crianças têm sempre muito para contar. Contam sobre o que é que foram fazendo durante o final de semana. E como é que acontece? A professora passa o bonequinho de pelúcia para o primeiro estudante. E ele começa a contar, olha, eu ao sábado fui a uma excursão com a minha família, ou eu fui visitar o parque e eu gostei de ver, por exemplo, os animais, e eu gostei também de brincar, eu tomei sorvete e eu comi também umas batatas fritas por aí fora. E vai passando de mão em mão. O que é que isso faz? E faz com que a criança sinta que está a ser ouvida, que ela tem um espaço. Isso dá uma certa valorização à criança. A criança às vezes vem com algumas frustrações, ou porque não dormiu bem, ou porque alguém aborreceu-lhe pelo caminho, ou porque teve um probleminha com um coleguinha no autocarro. Então ajuda a professora a perceber qual é o estado de ânimo daquela criança e isso vai dar-lhe a possibilidade de compensar
aquela criança que estiver num mau dia, por exemplo, estiver a passar por um mau dia. Mas isto não é obrigatório. A criança só fala se ela quiser falar. Se ela não quiser falar, a professora diz: queres pular e falar mais daqui a pouco? E a criança, sim, não quero falar agora, eu quero falar mais daqui a pouco. Então, isso incuta algum respeito. A criança sente que está a ser respeitada. Esses são pequenos detalhes que eu achei que seriam de grande importância e por isso é que eu vim para aqui partilhar consigo, você que tem estado conosco desde o primeiro dia, você que vai assistir o programa pela primeira vez. Então eu decidi partilhar esses detalhes consigo para que você sinta um pouco mais de curiosidade. Eu sei que todos nós temos temos dias muito, digamos que o dia a dia aqui é muito dinâmico. Nós temos que trabalhar muito, temos que pagar contas e, enfim, temos que fazer dinheiro para pagar contas por aí fora. Mas os nossos filhos são nossa responsabilidade. E se nós fizermos isso, alguém vai fazer. Será que essa pessoa vai fazer do jeito que nós gostaríamos? Não. Tá certo. Eu posso dizer isso sem medo de errar, que uma coisa é a educação que você dá em casa, outra é a educação que a criança recebe na rua, digamos. Então, vá à escola, é um conselho que eu deixo para si. Vá à escola, peça ao seu diretor, ao diretor da escola do seu filho, diga que quer participar digamos, da rotina do seu filho, nem que seja por 20 minutos, 1 hora. Eu tenho a certeza que você vai gostar. Se você não fala a língua, de alguma maneira você vai perceber, você vai ver que as crianças aprendem a serem disciplinadas desde tenra idade. Porque senão, o que é que pode suceder? A criança aprende a ser disciplinada na escola e quando chega em casa, ela tem uma rotina completamente diferente. Ela não respeita o horário, ou vocês não vão ajudá-la a continuar a respeitar horários, vocês não vão poder ajudá-la a respeitar o espaço das outras pessoas, vocês não vão conseguir, digamos que, comatar aquela educação que a criança já recebeu na escola. Então ela vai chegar em casa, ela vai continuar a ver que em casa as pessoas falam todas ao mesmo tempo, as crianças não respeitam o espaço uns dos outros, as crianças são meio que, os outros irmãos ou os vizinhos são meio que egoístas por aí fora. Mas se ela se aperceber que tudo aquilo que ela vai aprendendo na escola tem continuidade lá em casa, esta criança vai crescer em harmonia. Mas se ela verificar que são situações completamente diferentes, ela vai optar por aquilo que ela achar mais simples. E normalmente, o que é mais simples? As coisas que não são muito saudáveis para o seu crescimento. Por isso mesmo é que eu trouxe para aqui este tema, para que nós reflitamos todos juntos, para que possamos ter possamos ter crianças que amanhã serão adultos mais organizados, disciplinados. Porque quando eu falo de disciplina, por exemplo, dentro da sala de aulas, as crianças dentro da sala de aulas, vamos, por exemplo, dar um exemplo da uma criança da pré-escola. Ela aprende a tomar o pequeno almoço e ela aprende a limpar o seu local, ou melhor, a sua mesa, logo depois de comer. Depois de tomarem um pequeno almoço, as crianças passam para a primeira atividade, por exemplo. E depois, vamos supor que a primeira atividade seja, por exemplo, o desenho. Elas vão utilizar canetas de feltro, vão utilizar lápis de cera, vão utilizar lápis de carvão, só não utilizam lapiseiras. E todo esse material fica espalhado por cima da mesa. Antes de elas passarem para a próxima atividade, elas aprendem a recolher todo o material utilizado e voltam a colocar onde estava, no seu local original. Mas o que acontece? Será que em casa, quando a criança da pré-escola chega a casa, ela acaba de comer, o pai e a mãe mandam limpar a mesa onde ela sujou? Será que fazemos todos isso? Não sei. Mas se não fazemos, seria bom. Por quê? Porque isso ajudaria
haveria harmonia, como disse anteriormente, a criança perceberia que tudo aquilo que ela vai aprendendo na escola, ela também está a fazer em casa, não é? Depois a próxima atividade vai ser, por exemplo, vamos, digamos, pronto, elas vão falar de ciência. Pronto, elas vão ir buscar livros, vão ir buscar material próprio, adequado para aquela disciplina. E todo aquele material que elas utilizarem, quando terminarem de terminarem aquela classe, elas vão com certeza também limpar a área, limpar tudo e só depois é que passam para a próxima atividade. Então, este é o dia a dia, a rotina de todas as crianças dentro da sala de aulas. Há muito mais por se falar de tudo aquilo que acontece dentro de uma sala de aulas. Eu gostaria de ficar aqui o dia todo e falar sobre tudo isso, mas deixa-me dizer-lhe que é realmente é muito emocionante ver aquelas criancinhas a cumprirem com todas essas regrinhas pequenininhas, mas que têm muita importância. E elas olha, outro pormenor também é as crianças quando chegam logo assim na primeira da pré-escola, elas a chegarem, tão interessante ver, elas a chegarem a colocarem suas mochilinhas no seu armário e depois colocam a mochila ali. A lancheira que eles trazem já tem uma mesinha própria onde elas colocam a sua lancheira. Elas já sabem que antes de irem para o refeitório e irem almoçar, para aquelas que levam a sua comida de casa, já sabem que antes de irem para o refeitório, pegam na sua lancheira e levam. E falando em lancheira, para todos aqueles pais que vivem aqui nos Estados Unidos, eu falo pela minha própria experiência, porque eu sou mãe, e sei que qualquer pai pode preparar a sua alimentação, ou melhor, a alimentação que o seu filho mais gosta de comer, desde que seja algo que não tenha produtos que provoquem alergia a outras crianças. Você pode preparar a alimentação do seu filho e habitua o seu filho a comer aquilo que você prepara. E se quiser comer, digamos que a comida que a escola oferece, também converse com o seu filho e diga, coma a comida da escola, mas se você quiser, coma a comida que a mamãe ou o papá preparou para que você leve para a escola. É claro que a mim dói meu coração saber que nem todas as crianças têm uma cantina, têm um lanche quando vão para a escola. Eu realmente isso dói-me e eu gostaria que todas as crianças pudessem ter o seu lanche, pelo menos uma sanduíche, um sumo, um chá, um leite, enfim, em todas as escolas do mundo. Outro pormenor que também chamou a minha atenção, porque eu tirei um dia inteiro, mesmo só para acompanhar a rotina do meu filho na escola. Outro pormenor é a disciplina dentro da cafeteria ou dentro do refeitório, é assim que se diz. Em português, cafeteria, eu acho, é em inglês, então a tendência, como é um termo, digamos que comum, mas que diferencia no fim na pronúncia, acabei por chamar refeitório de cafeteria. Mas assim, dentro da cafeteria também existe disciplina. As crianças também saem da sua sala de aulas, quando chega a hora do almoço, elas saem em fila, um por um. Aliás, todo mundo já sabe o seu lugarzinho, até porque a professora desenha assim no chão, e ela põe as iniciais de cada aluno. As iniciais de cada aluno, e eles já sabem. Chega a hora do refeitório, ela ou bate palmas, ela ensaia, enfim, as crianças já sabem. Quando ela bater 5 vezes, já sabem que chegou a hora do almoço, elas posicionam-se e em fila vão para o refeitório. E chegam lá, eles já sabem que mesa é que devem se sentar. Já sabem que não podem andar de mesa em mesa. Elas vão diretamente para uma janela onde recebem o seu pequeno almoço, em tabuleiros. E já sabem que depois devem ir para a sua mesa, para o seu local, sentam-se ali e comem tranquilos, mas é um momento em que elas têm de conversar com os amiguinhos, por aí fora, podem conversar, mas a um nível de voz aceitável. Porque aqui, pelo menos na escola elementar, e eu acho que é mesmo em quase todas as escolas, respeita-se muito o nível de voz. É de 0 a, digamos que, a 3. O nível 0 é que está todo mundo calado. No nível 1, aumenta-se um volumezinho.
no nível 2. No nível 3 é mesmo só já lá fora no recreio, quando as crianças estão a brincar. Bem, eu partilhei um bocadinho aqui com vocês a rotina escolar, das nossas crianças, daquelas crianças que vivem aqui, escolheram os Estados Unidos, daqueles pais que escolheram os Estados Unidos como o seu segundo país para viver. E pronto, todas essas crianças têm estes pequenos e grandes benefícios e que eu aconselho pais, mães, encarregados de educação, juntem-se à escola, falem com os professores, entrem em contato com os vossos professores, tentem saber como tem sido o comportamento dos vossos filhos durante o dia, durante a semana, durante o mês. Não esperem apenas pelas reuniões de notas, que nós aqui chamamos de conferências. Não esperem apenas por isso para saberem como é que funciona e como é que têm se comportado os vossos filhos. Entrem em contacto direto com os professores, com os diretores da escola, para saber como é que tudo tem acontecido, e vocês vão ver que vão ter muitos benefícios. Vocês vão poder controlar melhor a rotina dos vossos filhos quando eles vão para a escola e quando eles vêm para casa. Hoje eu fico por aqui, mas eu espero que vos tenha passado dados importantes e que, pronto, em próximas oportunidades eu gostaria de ver mais pais a juntarem-se à escola para ver essa convergência, para ver mais engajamento das nossas crianças. Vocês acreditem que de quem vai beneficiar de tudo isso são os nossos filhos, porque quando os nossos filhos começam a portar-se mal, nós não sabemos porquê. Por vezes é porque faltou esse acompanhamento, faltou esta presença dos pais na vida dos filhos, faltou digamos que esta vontade de querer saber como é que as coisas acontecem na escola. É muito importante. Eu também não sou perfeita, cometo alguns erros e por isso é que eu trago esse debate para que nós conversemos sobre isto. E é claro que eu aprendo com vocês e vocês aprendem conosco. Então, o programa A Conversa com a Beatriz hoje vai ficar por aqui e nós vamos trazer mais temas de mais importância. Vamos falar de saúde, vamos falar de saúde da mulher. Normalmente, você está habituado a ver a Conversa com a Beatriz, sempre aqui com um convidado, mas hoje decidimos fazer a diferença e trazermos temas, porque nós somos versáteis, nós tentamos sempre fazer programas completamente diferentes para que você goste e você ensine, você aprenda. E nós estamos aqui também para aprender consigo. Mande para nós temas que você queira ouvir aqui no programa, que nós vamos com certeza investigar e trazer aqui dados importantes. Então, já sabe, chegue sempre junto, venha conosco, que você vai sempre vai aprender sempre alguma coisa. Muito obrigada por estar aí do outro lado, já sabe. Eu sou a Beatriz, sou angolana, mas eu gostaria de conhecê-lo assim, que é cabo-verdiano, assim que é inglês, assim que é alemão, assim que é francês. Eu quero conhecer a todo mundo e nós vamos com certeza trazê-lo aqui para a cadeira e falar de tudo. O próximo tema vai ser com certeza, vamos falar sobre como você comemora o Natal, ou melhor, o Dia da Família, como você quiser chamar, aí na sua terra, no seu país. Mande aqui nos comentários, ponha aqui nos comentários como é que você comemora no seu país e como é que você vai comemorar este ano o 24 a 25 de dezembro na sua casa, no seu país. Eu sei que muitas das pessoas não terão muito para comemorar, mas pronto, que fique pelo menos este ambiente de celebração que normalmente cresce nesta altura do final de ano. Depois vem o ano novo, então nós vamos trazer para aqui alguns convidados que vão falar um pouco sobre isso. Então, fica conosco e já sabe, ponha um like, subscreva-se e faça-nos crescer. Um abraço e até ao próximo programa. Carisma. Eu não sei se acontece com todos os angolanos. Estamos folgados,